Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos alguns agricultores dos Estados Unidos sentando a porrada no Trump e no lobby do petróleo. Também eles falam bastante do Brasil, do mercado de etanol brasileiro. Também veremos o jornal dos Estados Unidos mostrando as dificuldades que eles estão passando. E veremos mais também sobre essa queda dos Estados Unidos, que o dólar está no valor mais baixo dos últimos anos. Então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, para essa forma você ajuda no engajamento e valeu! Aumentar sua mistura de etanol na gasolina de 30% para 32% no primeiro semestre deste ano. O possível aumento visa reduzir os custos de combustível para os consumidores, já que os preços globais do petróleo disparam devido à guerra com o Irã. A medida apoiaria a demanda por etanol, dando alívio às usinas de cana que enfrentam excesso de oferta e margens fracas. A crescente concorrência do etanol de milho também colocou pressão no setor. Grandes suprimentos de cana e milho tornam o aumento da exigência de mistura facilmente viável. Vou ler algo que escrevi hoje de manhã sobre o programa de etanol do Brasil e as diferenças entre ele e os Equatorial. E depois a gente pode discutir um pouco os, vamos chamar de fracassos dos lobbies americanos de etanol e biocombustíveis. O Programa Brasileiro de Álcool, criado nos anos 70 em resposta à crise do petróleo, visava aumentar a mistura de etanol na gasolina para 25%, isso nos anos 70, e introduzir veículos movidos a etanol puro. Veículos flex representavam 94% de todos os veículos novos já em 2013. O etanol brasileiro é feito principalmente de cana-de-açúcar, embora o uso de milho esteja aumentando. O USDA estimou que 78% do etanol brasileiro foi feito de cana-de-açúcar em 2024 contra 22% de milho. A maioria das pessoas diria que o uso de cana-de-açúcar é bem mais eficiente que o uso de milho para a produção de etanol. Isso torna o etanol brasileiro mais barato e, sem dúvida, mais verde. Lobbies poderosos do petróleo, os Yermewar, claro, resistiram a qualquer tipo de mistura obrigatória mais alta de etanol. Eles até se opuseram às vendas opcionais de E15 o ano todo. Então, isso parece uma manchete ruim para o produtor de milho americano, eu acho. Tipo, o Brasil tá empurrando uma obrigatoriedade de 32% de etanol e a gente nem consegue ter E15 opcional o ano todo. Tipo, isso é... O que você acha disso? Sim, e acho que já falamos sobre isso antes, Joe. Tipo, que ano melhor que o ano passado? Quando tivemos aquela resolução contínua, apresentada ao presidente. Sabe, ninguém adicionou o E15 o ano todo. Que ano melhor poderia ter sido para dizer, ei, vamos pro E, é hora de ir lá. Estamos numa situação onde temos milho de sobra. Não, vamos só, agradar o lobby do petróleo, se quiser, e depois jogar um dinheiro pro fazendeiro para mantê-lo feliz. Mas a longo prazo isso não resolve nada. E do jeito que eu vejo, a liderança do Brasil, como você mencionou, não lida com esse tipo de lobby que, a gente continua, aceitando dinheiro se quiser nos EUA. Eles são um país agrícola. Eles sabem sabem o que sustenta eles e continuam não só fazendo algo que cuida dos produtores, mas como você disse, mantém eles numa situação mais verde. Quer dizer, eles estão queimando combustível mais limpo, e não há dúvida que de todos os lados, parece que eles estão lidando com as coisas bem melhor. E o produtor americano, sabe, está aqui segurando a bucha, por causa do jeito que isso está sendo tratado. Ei, estávamos todos no Commodity Classic há uns meses atrás. Lembra dos caras andando por aí com adesivos de E15? Eles estavam tipo, sabe, empurrando essa parada do E15. A triste realidade, acho que o jeito mais simples de explicar é que os lobbies do petróleo têm mais poder que esses caras. Eles têm mais poder, mais dinheiro, e é só isso que fazem. Claramente, o lobby do petróleo é poderoso pra caramba, sabe? E o mais frustrante é que, se todo mundo soubesse quanto dinheiro os legisladores embolsaram do lobby da energia nos últimos 50 anos, ficaria enjoado. Sabe, pensando bem, o que tem de errado em fazer tipo o Brasil e dizer que nosso objetivo é continuar aumentando isso? Sim, quer dizer, consumo interno do que a gente cultiva aqui para apoiar uma indústria agrícola que a gente só joga dinheiro, faz muito mais sentido. E, em especial, você acabou de mencionar as fazendas. Que impacto as políticas desta administração, as tarifas e tal, tiveram sobre esses agricultores que são parte tão importante da economia do seu estado, mas também do caráter dele? Foi devastador para eles. Olha, estamos no que eu chamo de Farmageddon. É realmente uma segunda crise agrícola. Lideramos em execuções de fazendas, rurais aumentaram. E a palavra que ouvimos nessas comunidades rurais é traição, esse pessoal que apoiou o Trump.
E agora, por causa de políticas ruins, tanto nas tarifas quanto na guerra no Irã, temos uma situação onde 30% dos agricultores nem têm fertilizante. E estamos a um mês do plantio com preços invertidos, depois que o governo Trump deu 20 bilhões para a Argentina. Enquanto isso, nossos produtores de soja em Iowa de cabeça para baixo. É realmente devastador. E o que mais ouvimos por aí é sobre custo de vida. O que ouvimos, seja em áreas urbanas ou rurais, é que o povo de Iowa está sofrendo. Estão passando dificuldades, lutando só para manter um teto e comida na mesa. Fundamentalmente, contra esse conflito. Aqui estamos de novo em outra guerra, sem fim, sem estratégia, sem saber o que fazemos. E nós de Iowa já estamos pagando um preço alto nesse conflito. Já perdemos 3 Iowans porque a base atingida no Kuwait era em grande parte da Guarda Nacional de Iowa. Estamos gastando $1 bilhão por dia lá. Enquanto isso, escolas, hospitais e estradas estão fechando aqui em Iowa, num estado que é o último em crescimento econômico. E esses conflitos não acabam simplesmente. Olá. Sim, o que estamos vendo é o custo para o povo americano de sustentar, de que seu governo tenta sustentar uma hegemonia que já não faz mais sentido. É uma hegemonia fraca, uma hegemonia em declínio no nível global, e o custo brutal que está pagando para manter essa hegemonia via esforços militares, invasões, interferência militar, tarifas, está acabando pagando com uma inflação no custo de vida do seu povo. A inflação nos Estados Unidos é um reflexo dessas tentativas desesperadas de manter uma hegemonia global que está em decadência. Sim, tem uma inflação que acelerou 0,9% mensalmente, chegou a 3,3% anual nos Estados Unidos, um número histórico recorde nos últimos anos. E isso é impulsionado por um gasto extraordinário, Primeiro, por várias fontes. Primeiro, a política tarifária se traduziu num gasto extraordinário. No mês de fevereiro, tiveram um déficit comercial de 57 bilhões de dólares. Isso fala de um déficit anual que vai superar $1 trilhão. Ou seja, os Estados Unidos estão pagando mais caro suas importações e essa reindustrialização interna que Trump prometia não acabou sendo tal e, portanto, está saindo caro a política tarifária para os Estados Unidos, muito mais caótico que os benefícios que prometia que iam conseguir. Então, fica clara a frustração dos estadunidenses, principalmente da classe dos agricultores. Os caras estão pé da vida com o Trump, porque muitos deles votaram no Trump e foram os que mais se ferraram durante todo esse mandato. Os Estados Unidos estão batendo recordes e recordes de dívida. Além disso, o dólar está no valor mais baixo dos últimos anos. O real está subindo bastante em relação ao dólar. Acredito que o dólar está na casa dos R$5 apenas, não está 5,10, 5,15, 5,40, 5,60 ou 6, não, está 5. Acho que é 5,06, ou seja, o valor mais baixo dos últimos anos. Então fica claro, o declínio dos Estados Unidos, as burradas do Trump, a frustração por parte deles. O vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, dessa forma você ajuda no engajamento e valeu!